Heróis não usam capa. Às vezes, usam moletom e carregam nas costas o peso do preconceito dos outros. Numa tarde abafada de junho, em Cuiabá, Mato Grosso, Diego Santos não pensou duas vezes antes de correr na direção dos gritos. Uma menina de 7 anos estava presa dentro de um carro pegando fogo, a lataria cedendo com o calor, a fumaça escurecendo o céu. Ele estourou o vidro com as próprias mãos, forçou a estrutura torta e tirou Luísa Azevedo de dentro do que teria virado o túmulo dela. Salvou a vida da criança enquanto as próprias mãos sangravam e queimavam. Mas quando o sargento Ricardo Menezes, da Polícia Militar, chegou ao local, giroflex ligado, adrenalina alta e certezas prontas, ele não viu um herói segurando uma criança chorando. Ele viu um homem negro de moletom perto demais de uma família branca. Viu um suspeito que precisava ser contido. Em menos de 90 segundos, Diego Santos deixou de ser salvador e virou criminoso, algemado no asfalto quente, enquanto a criança que ele tinha resgatado gritava o nome dele, com o rosto pressionado contra a viatura, enquanto pessoas ao redor filmavam, assustadas. Detido por atitude suspeita, enquanto o sangue dele secava na porta que ele tinha arrancado para abrir passagem. O sargento Ricardo Menezes achou que estava fazendo o trabalho dele, achou que estava protegendo a população, achou que a farda e a corporação iriam blindá-lo de qualquer consequência. Ele estava errado, porque Diego Santos não era qualquer um. Era um homem que tinha acesso a uma advogada especialista em direitos humanos. Um homem com uma história que explodiria nas redes em poucas horas. Um homem que transformaria aquela detenção absurda numa indenização milionária e num escândalo capaz de balançar a estrutura da segurança pública da cidade. Esta é a história do que acontece quando a coragem encontra a injustiça, quando o heroísmo é pago com humilhação e quando a conta não chega com uma bronca, chega com um processo pesado e holofotes em cima. Antes de continuar, se você está assistindo por aqui, faz uma coisa agora. Inscreva-se no canal Dose de Conhecimento. Essa história vai virar em caminhos que você não imagina, e eu não quero que você perca o que vem depois. Comenta aí de onde você está assistindo. Eu leio de verdade, porque histórias assim não são só entretenimento. Elas mostram, na prática, como o poder funciona, e verdade precisa de testemunha. Agora, vamos ao que aconteceu. Cuiabá, em junho, não parece uma cidade quente, parece um forno ligado no máximo, um calor que amolece o asfalto, que transforma o interior de carro em estufa, que faz o ar tremer como se a paisagem estivesse derretendo. No dia 18 de junho, às 15h47, os termômetros marcavam perto de 40,5 graus. A maioria das pessoas tentava ficar em lugar fechado, mas a vida não pausa por causa do calor. Gente continua trabalhando, resolvendo coisa na rua, buscando criança, correndo contra o relógio. Diego Santos era uma dessas pessoas. Com 34 anos, Diego trabalhava como coordenador numa empresa de instalação de energia solar. Irônico, porque ele detestava sol forte. Tinha se mudado para Cuiabá saindo de Campinas 3 anos antes, atrás de salário melhor e custo de vida mais viável. Alto, forte de tanto jogar basquete em liga amadora, cabelo preso para trás e barba bem cuidada. Naquele dia, ele estava com um moletom cinza por cima de uma camiseta clara, calça jeans escura e tênis. O moletom não era estilo, era necessidade. O ar-condicionado do escritório dele vivia no gelado. Diego saiu do trabalho para comer algo num trailer perto do Parque das Águas, um espaço grande e aberto, ponto conhecido da cidade. O parque estava quase vazio, calor demais para a caminhada, sol forte demais para ficar ali muito tempo. Só algumas famílias espalhadas e o pessoal do trailer suando em cima da chapa. Diego pediu um lanche e ficou na sombra, olhando o celular quando ouviu um som estranho. No começo, não parecia grito. Era um apito ritmado, como alarme de carro, e depois um barulho agudo que subiu rápido. Não era grito de adulto, era grito de criança. Um som que mexe com qualquer pessoa por dentro, como se o corpo entendesse antes da cabeça. Diego levantou na hora. Do outro lado do estacionamento, a uns 50 metros, um Honda HR-V prata estava parado torto, com uma roda em cima do meio-fio. Saía fumaça do capô. Não era vapor branco de motor quente, era fumaça preta pesada. E lá dentro, visível pelo vidro de trás, tinha uma silhueta pequena. Uma criança se debatendo. Meu Deus, alguém falou. Um senhor perto do trailer ficou parado, celular travado no meio do caminho até a orelha. Diego largou o lanche. Ele não calculou risco. Não pensou se ia se queimar. Não pensou se o carro podia explodir. Tem gente que corre para o fogo porque foi treinada para isso. Diego, que
não tinha treinamento nenhum, correu porque ouviu uma criança morrendo de medo. Ele atravessou o estacionamento em segundos, o tênis batendo no asfalto quente. A sensação perto do carro era como ficar de frente para um forno aberto. A fumaça saía por frestas do capô e subia pelo para-brisa, como se tivesse vida. Pelo vidro, agora ele via melhor. Uma menina de uns 7 anos, presa numa cadeirinha no banco de trás. O rosto vermelho de choro, a boca aberta num grito que ele mal ouvia por causa do vidro. A porta do motorista estava amassada para dentro. Depois, Diego saberia. Um carro avançou o sinal, bateu e o motorista fugiu. A pancada travou as portas e alguma coisa no motor começou o incêndio. A mãe da menina estava do lado de fora, desesperada, puxando a maçaneta da porta de trás. Não abria. "Tá travado!" ela gritou quando Diego chegou. "Eu não consigo! Não destrava! O carro apagou tudo!" Diego tentou a maçaneta. Travada. Correu para o outro lado. Travada também. A menina já estava ofegante, peito subindo e descendo rápido. A fumaça começava a entrar pelos dutos, invadindo a cabine. "Afasta um pouco", Diego falou para a mãe. A voz dele saiu calma demais. Aquela calma estranha de quando o cérebro entra em modo de emergência e só enxerga o próximo passo. Ele olhou ao redor. Nada de ferramenta, nada de pedra grande, só as mãos. Diego tirou o moletom, enrolou no punho direito e socou o vidro da janela traseira. O vidro trincou, mas não quebrou. A dor subiu no osso. Ele socou de novo. E de novo. No quarto golpe, o vidro estourou para dentro. Um monte de fragmentos pequenos caindo no banco. "Luísa!" a mãe gritou. Diego enfiou o braço pela abertura, sem ligar para a borda que cortava o antebraço, e puxou a maçaneta interna, também travada. "Eu vou te tirar daí, tá?" Diego falou, firme, mesmo com sangue escorrendo. "Fica comigo." A menina Luísa Azevedo soluçava, olhos enormes, mas assentiu. Diego pegou a fivela do cinto. O metal estava quente, queimando os dedos já machucados. Mas ele apertou o botão. O cinto soltou. A fumaça já tomava tudo. Luísa começou a tossir. Diego colocou os 2 braços, segurou a menina por baixo dos braços e puxou. Ela era leve, mas o ângulo atrapalhava, e a borda da janela raspou nos ombros dele enquanto ele tirava a menina. Ele cambaleou para trás com Luísa no colo e se afastou uns 15 metros, até a grama, antes de colocar a criança no chão. "Mãe!" Luísa chorou. E a mãe, Renata Azevedo, chegou na hora, ajoelhou e abraçou a filha com força, tremendo de choro. Diego ficou um instante parado, respirando pesado, olhando para as mãos. Estavam destruídas, um corte profundo no antebraço, os nós dos dedos abertos, sangue escorrendo. Atrás deles, o motor do carro virou uma chama de verdade. Fogo alto, laranja, agressivo. Em mais 1 minuto, talvez menos, Luísa teria morrido ali. "Você salvou ela?" Renata disse, olhando para Diego com lágrimas no rosto. "Você salvou minha filha. Obrigada. Meu Deus, obrigada." Foi aí que as sirenes chegaram. O corpo de bombeiros veio primeiro, com viaturas e equipe agindo rápido. Jogaram espuma, controlaram o fogo. O SAMU chegou logo depois, avaliando Renata e Luísa, cobrindo a menina com manta mesmo com aquele calor, checando respiração, pupila, sinais. Uma socorrista olhou para Diego. "Deixa eu ver suas mãos", ela disse, puxando gaze. Diego estendeu. A adrenalina caía e a dor começava a tomar conta. "Você vai precisar de pontos", a socorrista falou. "Vários." "O que aconteceu?" alguém perguntou. "Ele salvou minha filha", Renata respondeu alto. As portas travaram. Ele quebrou o vidro e tirou ela. A socorrista olhou Diego com outro olhar. "Você foi corajoso", ela falou baixinho. Diego balançou a cabeça. "Só fiz o que tinha que fazer." Mas ele não era só mais um. E o que veio depois provou que fazer o certo nem sempre te protege. A viatura da polícia militar entrou no estacionamento poucos minutos depois. O sargento Ricardo Menezes, 30 e poucos anos, alguns anos de rua, conhecido por ser firme, desceu já com a mão perto da arma, não apontada, mas pronta. Era costume, era postura, era também uma maneira de controlar o ambiente. Ele varreu a cena com o olhar. Carro queimado, bombeiros, ambulância, pessoas filmando, e no centro de tudo, um homem negro de moletom, sangrando, perto de uma mulher branca e uma criança. A cabeça dele decidiu rápido, e decidiu errado. Ele veio com voz alta mandando:
Polícia, todo mundo pra trás. Você aí, de moletom, mão onde eu possa ver. Diego, com o braço sendo enfaixado, olhou sem entender. Senhor, eu fui quem? Mão pra cima. Agora. A socorrista recuou, surpresa. Diego levantou as mãos devagar, palma aberta, sangue escorrendo. Ele salvou minha filha, Renata disse em pé. Senhora, se afasta. O sargento cortou. Você, vira de costas, mão na cabeça. Como assim? Diego perguntou, tentando manter o tom. Eu acabei de tirar a criança do carro. Pergunta pra qualquer um. Vira. A voz do sargento subiu, não por necessidade, mas por certeza. Ele se colocou atrás de Diego e puxou o braço machucado, torcendo para baixo. Diego soltou um som de dor. Esse é o meu braço machucado. Para de resistir. Eu não estou resistindo. O som da algema fechando foi seco, definitivo, apertada demais. Metal mordendo pele cortada. O sangue escorreu para dentro da mão. Você tá maluco? O capitão André Almeida, bombeiro antigo, deu um passo. Esse homem salvou a criança. Tem testemunha. Todo mundo aqui viu. Afasta, o sargento respondeu sem olhar. Isso aqui é com a polícia. Isso é um absurdo, o bombeiro falou. Mas ele não avançou mais. Quem trabalha em serviço público conhece o peso das consequências. Nem todo mundo tem margem para brigar ali, na hora, sem virar alvo também. Ricardo empurrou Diego até a viatura. Com as mãos para trás, sem equilíbrio, Diego quase caiu. Anda, o sargento falou. Você tá me algemando enquanto minhas mãos estão sangrando por causa do resgate. Diego respondeu, a voz tremendo entre choque e raiva. Qual é a acusação? Atitude suspeita, perturbação, desobediência. Desobediência? Diego repetiu, incrédulo. Eu fiz tudo o que você mandou. O sargento prensou Diego na lateral da viatura. No calor daquele dia, a lataria parecia chapa de fogão. Diego virou o rosto. Vai me queimar. Ricardo começou a recitar direitos e procedimentos, como se falar bonito transformasse injustiça em rotina. No meio da multidão, um adolescente, Matheus Costa, estava com o celular na mão. 15 anos, skate encostado no chão. Ele começou a filmar assim que a polícia chegou. Pegou tudo, o jeito do sargento, a algema, o empurrão, e pegou Renata gritando. Para! Ele salvou minha filha! Para com isso! O sargento ignorou. Abriu a porta de trás e empurrou a cabeça de Diego para ele entrar. Diego sentou no banco, algemado, com gaze encharcada, tentando entender como tudo tinha virado de cabeça para baixo. Um lanche, um grito, um vidro, um resgate, uma viatura. 15 minutos. Pelo vidro, ele viu Luísa chorando, apontando para ele, mexendo os lábios. Ele não ouviu nada, mas entendeu tudo. E viu o celular de Matheus, firme, filmando. Bom, Diego pensou, que vejam, porque no fundo, Diego sabia uma coisa. Fazer a coisa certa sendo um homem negro não garante proteção, não garante agradecimento. Às vezes, te coloca na mira. O sargento levou Diego para uma delegacia central. No caminho, Diego ficou calado. Ele aprendeu cedo que falar sem orientação vira armadilha. Mesmo assim, o sargento tentou. Se você tivesse explicado direito com calma, sem esse jeito, Diego encarou o banco da frente sem responder. Eu já vi gente como você, Ricardo continuou olhando pelo retrovisor. Depois quer pagar de certinho. Diego apertou o maxilar. Silêncio. Na delegacia, o procedimento foi humilhante do jeito que sempre é, feito para te reduzir. A escrivã de plantão, Joana Ribeiro, olhou Diego e franziu a testa. Moletom rasgado, sangue, braço enfaixado, cortes. O que aconteceu aqui? Ela perguntou. Confusão no local. O sargento respondeu. Ele estava agressivo. Joana não comprou fácil. Você precisa de atendimento médico, ela disse para Diego, olhando direto. Preciso, ele respondeu. E preciso tirar essa algema antes de perder a sensibilidade. Ela olhou para o sargento. Tira pra gente fazer isso direito. Ele demorou 1 segundo, mas tirou, com grossura. O sangue voltou para os dedos em pontadas doloridas. Fizeram registro, foto, tentativa de digital com dedo machucado, recolheram documentos, chaves e celular. Depois, colocaram Diego numa cela. Ele sentou num banco duro e encostou a cabeça na parede fria. As mãos pulsavam. O peito parecia apertado. Fumaça, adrenalina, raiva, vergonha, tudo misturado. Ele tinha salvado uma vida, e era isso que recebia. Enquanto isso, a quilômetros dali, Renata estava no hospital com Luísa. A menina estava bem, pouca inalação de fumaça, sem queimadura, só assustada. Mas Renata estava fora de si. No corredor, ela abriu o celular e entrou no X. Ela não era famosa. Era só uma mãe que não aceitou o que viu.
ela escreveu. Hoje um homem chamado Diego Santos salvou minha filha Luísa de um carro pegando fogo. Ele quebrou o vidro com as próprias mãos e tirou ela enquanto o carro enchia de fumaça. A polícia militar deteve ele. Algemaram um herói. Isso é errado. Liberdade para Diego Madro Cuiabá. Ela anexou uma foto feita no desespero. Diego segurando Luísa logo depois do resgate. Fuligem no rosto, sangue nas mãos, a menina chorando. E postou. Em 1 hora, já tinha milhares de compartilhamentos. Em 2, páginas locais começaram a publicar. Logo depois, perfis nacionais. A história tinha formato simples, que a internet entende. Um herói claro, uma criança e uma injustiça filmada. E então Mateus postou o vídeo. Subiu no TikTok no fim da tarde com uma legenda que não precisava de enfeite. Ele salvou uma criança do carro em chamas, e a polícia algemou ele. O algoritmo fez o resto. Quando a noite caiu, o vídeo já estava em todo lugar. Comentários, indignação, gente marcando perfis de autoridades, cobrando explicação. O telefone do batalhão não parava. As redes oficiais foram inundadas. Jornal local chegou antes mesmo de Diego saber. E na cela, Diego nem imaginava que tinha virado símbolo. As horas seguintes se arrastaram como humilhação sempre se arrasta, devagar e em silêncio. Diego pediu atendimento adequado. Uma enfermeira limpou os ferimentos, refez curativos e disse que ele precisaria de pontos de verdade. Ele pediu ligação. Disseram para esperar. Perguntou a acusação. A resposta mudava conforme quem falava. Desordem, desacato, atitude suspeita, um rótulo que serve para tudo. E no fundo não explica nada. No fim da noite, Joana Ribeiro passou em frente à cela. Você foi quem tirou a criança? Ela perguntou. Fui, Diego respondeu. Ela respirou fundo. Você tem advogado? Vou ter, Diego disse. Ela assentiu, como quem entende o que está por vir. Melhor. Pouco antes da meia-noite, Diego foi liberado, sem denúncia formal. O plantão do Ministério Público, vendo o vídeo e a pressão, não quis bancar aquilo. A Folha dizia, liberado para apuração, que é o jeito burocrático de dizer, erramos e queremos que suma. Só que não sumiu. Diego saiu pela porta e deu de cara com luz, câmera, microfone, repórteres, celular na cara dele, perguntas atravessadas. Como você se sente? Você vai processar? Você foi agredido? Diego procurou alguém conhecido. Esperava um amigo. Encontrou um cerco. E foi aí que ele viu ela. Mulher negra, perto dos 50, postura firme, roupa social mesmo naquela hora, calma de quem já enfrentou coisa pior. Senhor Diego Santos? Ela perguntou estendendo a mão. Eu sou a doutora Camila Nascimento. Trabalho com direitos humanos. Acho que você vai precisar de ajuda. Diego demorou 1 segundo para acreditar. Eu não pedi por nada disso, ele disse. Eu sei, ela respondeu. Mas isso veio atrás de você. Camila tirou o Diego dali, para o lado do prédio longe do barulho. Quer conversar num lugar reservado? Ela perguntou. Diego olhou para as câmeras, olhou para os flashes, olhou para as mãos enfaixadas, inchadas, ainda sangrando. Quero, ele disse. Na manhã seguinte, Diego estava no escritório de Camila. Ambiente simples, eficiente, sem luxo desnecessário. Às 9 ele já tinha tomado pontos. 12 de um lado, 8 do outro e mais no antebraço. A vida dele tinha mudado em menos de um dia. Camila abriu uma pasta com documentos, prints, reportagens e um dossiê escrito à mão. Menezes, Ricardo, histórico. Ela foi direta. Eu preciso ser muito clara. Isso aqui não é só sobre dinheiro, embora haja indenização. É sobre responsabilização. Você virou o rosto de uma discussão maior. Abordagem, racismo, abuso de autoridade. Diego passou a mão no rosto, cansado. Eu só fui comprar comida. Eu sei, Camila disse. Mas agora a história é outra. E nós vamos usar a força dela do jeito certo. Ela mostrou o plano. Ação por danos morais e materiais, abuso de autoridade, detenção ilegal e uma ação maior pedindo investigação e medidas de correção, com participação do Ministério Público e controle externo. Ela explicou cada passo com calma, sem prometer milagre, só caminho. Diego escutou e lembrou do puxão no braço machucado, do choro de Renato, do rosto de Luísa. O que você precisa de mim? Ele perguntou. Tudo, Camila respondeu. Sua história inteira, seu trabalho, sua rotina, testemunhas. E você vai ter que se manter firme quando tentarem te provocar. Eles vão procurar qualquer coisa para te descredibilizar. Diego sustentou o olhar. Eu não tenho muito para esconder. Ótimo, Camila disse. Então a gente luta. Em poucos dias não era mais uma notícia. Virou assunto nacional. Programas de manhã, entrevistas, debates. A imagem de Diego segurando Luísa virou símbolo. Renata apareceu num jornal local com a filha. Luísa mostrou um desenho. Um homem tirando ela do carro, fumaça como nuvem escura atrás.
O desenho viralizou porque fazia o que número não faz, fazia gente sentir. E, como sempre, veio reação do outro lado. Nota corporativa, discurso de cena caótica, gente perguntando o de sempre, como se a pergunta fosse argumento. Por que estava de moletom? Será que o vídeo mostra tudo? E se o policial ficou com medo? Só que testemunhas falaram. E testemunho consistente, com imagem, pesa. O capitão André Almeida deu entrevista. Eu trabalho nisso há anos. O que eu vi foi coragem. O que eu vi depois foi um erro grave. A socorrista assinou declaração. Mateus, o menino do celular, virou referência. Ele postava a atualização, explicava o básico do processo e repetia algo simples. Sem câmera, isso morre na delegacia. A pressão cresceu. O sargento Ricardo Menezes foi afastado. No começo, acreditou que ia passar, como tantas vezes passa. Mas quando Camila protocolou a ação e anexou tudo, vídeo, depoimentos, histórico, a história ficou grande demais para varrer. Vieram audiências, depoimentos, tentativa de desqualificar Diego, tentativa de colocar culpa no calor, na confusão, na interpretação. Diego fez terapia, não para dramatizar, para sobreviver ao peso real. Ele sonhava com fumaça e sirene, acordava com a sensação de algema. Ele tentou voltar ao trabalho, mas virou manchete ambulante. Uns olhavam com pena, outros com curiosidade. Teve gente que se afastou por desconforto. Diego entendeu uma coisa dura. Apoio público é barulhento, privacidade some. Meses depois, veio a audiência decisiva. Do outro lado, advogados tentando diminuir dano, dizendo que foi procedimento. Camila foi firme, sem gritar. Ela colocou as perguntas certas. Qual crime justificava algemar um homem ferido que estava sendo atendido pelo SAMU? Por que o senhor não ouviu a mãe? Por que o senhor ignorou bombeiros e socorristas? E quando tentaram usar o moletom como desculpa, Diego respondeu do jeito que a vida ensinou. Eu usava moletom por causa do ar do escritório. E mesmo que eu estivesse usando qualquer roupa, isso não dá direito de me tratar como ameaça. Eu salvei uma criança. No fim, veio condenação com indenização alta, dezenas de milhões, e obrigação de medidas de correção, treinamento, revisão de protocolos, reforço de câmeras, apuração real, não perfeição, mas avanço. Um tempo depois, Diego voltou ao parque onde tudo começou, não para posar, para respirar. O lugar tinha um parquinho novo, com sombra, água, estrutura para aquele calor. Na entrada, uma placa simples dizia: Espaço Luísa, em homenagem à coragem de quem salva e à infância que precisa ser protegida. Financiado por Diego. Parte do dinheiro virou isso. Outra parte virou um fundo para ajudar gente que sofre abordagem injusta a ter defesa. Luísa, agora com 8 anos, corria e ria como criança deve rir. Renata observava de um banco. Diego! Luísa gritou, acenando. Ela correu e abraçou as pernas dele. Oi, Lu, Diego disse, ajeitando o cabelo dela. Gostou? É o melhor de todos. Você me empurra? Claro. Enquanto Diego empurrava a menina no balanço, Renata chegou. Você sabe, ela falou sorrindo baixo. Ela diz que quer trabalhar com resgate quando crescer. Por sua causa. Diego sorriu. Eu não sou bombeiro. Não, Renata disse. Mas você mostrou para ela o que coragem é. Isso vale. Luísa pediu mais alto. Mais alto. Diego empurrou um pouco mais e a risada dela subiu no ar limpo, onde preconceito não alcança tão fácil. Mais tarde, um repórter apareceu com o microfone. Diego respirou fundo. Você não precisa falar, Renata disse. Eu sei, Diego respondeu. Mas se eu não falar, alguém conta do jeito errado e a história importa. O repórter perguntou sobre o parquinho. Diego olhou para a câmera e disse: simples. Isso aqui não é sobre mim. É sobre garantir que criança tenha segurança, independente de cor, bairro ou sobrenome. Isso é justiça. Justiça é deixar o mundo dos próximos melhor do que o nosso. Luísa gritou do balanço rindo. Mais alto, Diego. E ele empurrou mais alto. A história de Diego Santos e do sargento Ricardo Menezes lembra uma coisa direta. Heroísmo não dá imunidade contra a injustiça. Diego fez tudo certo. Salvou uma vida, obedeceu, manteve calma e mesmo assim foi tratado como ameaça, porque alguém escolheu enxergar pele antes de enxergar ação. Mas essa história também é sobre responsabilização, sobre o que acontece quando gente boa não fica calada, quando testemunhas registram, quando advogados trabalham sério, quando provas vencem desculpas. A indenização não foi só dinheiro, foi recado. Recado de que coragem importa,
verdade importa e que dignidade não pode depender do olhar de quem tem poder. Se isso te tocou, eu te peço 3 coisas. Deixa o like, porque isso ajuda mais gente a ver histórias de justiça. Compartilha com alguém que ainda acha que é exagero e se inscreve no Dose de Conhecimento para não perder as próximas histórias. E comenta aqui, foi suficiente? Você acha que deveria ter tido consequência mais dura? E de onde você está assistindo? Obrigado por estar aqui. Obrigado por se importar. E quando alguém precisar de ajuda, lembra, às vezes ser herói é só correr na direção certa.